Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eric Surjan de História. Estamos aí com os amigos do Veras, nos preparando para o Enem, dando as principais dicas aí, tudo bem? Na área de humanidades, nada mais importante que a gente tratar um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo no século XX, tá? O que tem tão importante para a gente relembrar aí do século XX? Primeiro, a gente não pode deixar de esquecer, ó. Primeiro, a gente não pode deixar de lembrar sobre a chamada Segunda Revolução Industrial. Por que essa Segunda Revolução Industrial é tão importante? Porque ela vai focar, tá, ali exatamente na força dos países, dos países situados ali no hemisfério norte, tá? Ali ainda durante o século XIX, e o seu acesso, tá, a uma estrutura vinculada a ações de caráter imperialista. E esse imperialismo, tá, que gerou ações colonialistas, o novo ou neocolonialismo, que é exatamente o que vai gerar a disputa por terras, a disputa por espaço, em busca de recursos que abasteçam exatamente essa indústria, tá? Então, isso daí é só a introdução para a gente entender qual vai ser a consequência para esse evento. Vem comigo. Por exemplo, você percebendo essa presença de grandes potências situadas no hemisfério norte, exatamente a partir da necessidade, tá, de exploração sobre esses recursos que eu citei, que a gente começa a perceber os motivos que culminaram em quê? Na formação de alianças militares e início de guerras. E a primeira metade do século XX, principalmente ali a partir de 1914, como diz o nosso querido e maravilhoso Eric Hobsbawm, tá, em sua obra Era dos Extremos, o breve século XX, para ele o século se inicia em 1914, que é o que marca o quê? O início da Primeira Guerra Mundial. E essa primeira grande guerra, ela é decorrência exatamente desses interesses imperialistas. Foi quando a gente começou a perceber o quê? A formação de alianças que vislumbravam o quê? A disputa por essas colônias que se tornaram comuns, né, ali a partir do século XX, não somente na primeira metade também, mas principalmente a partir da segunda metade do século XX. Né, os Estados Unidos, com a doutrina Monroe 1823, alcançando até o início do século XX, né, com o corolário Roosevelt, a teoria do Big Stick, né, do grande porrete, nem que fosse pela intervenção militar, ocorreria um domínio norte-americano sobre o mercado consumidor, né, latino-americano. Você via uma Europa atuando em busca desses recursos, tanto na Ásia, a própria Inglaterra, né, atuando ali sobre a Índia, sobre a China, a França sobre a região indochinesa, dentre outros, ou mesmo a Conferência de Berlim, que marcou ali o final do século XIX, de dezembro de 1884 a janeiro de 1885, fracionando a África para que essas potências europeias explorassem terras. O que vai acontecer? Dentro desse contexto, tá, essas grandes potências começaram a formar alianças para proteger colônias ou para dominar colônias que outras potências já tinham, tá? Dentro, é claro, desse processo de caráter imperialista, dominar terras em busca de recursos, tá bom? Para abastecer a indústria dessas grandes potências. É aí que a gente vai ver o entendimento entre França e Inglaterra, que depois vai ter o ingresso da Rússia, atuando contra os impérios centrais, tá? Liderados pela Alemanha, que vai ter o apoio, né, a aliança ali com a Áustria-Hungria, e consequentemente o ingresso da Itália antes do início da Primeira Guerra. Começa um conflito que vai ser marcado, né, por um desenvolvimento bélico industrial muito grande de ambos os lados, a intente contra os impérios centrais, tá bom? A consequência, a derrota da Alemanha, né? Vem ali em 1918 o fim da Primeira Guerra, vem ali em janeiro de 1919, dentre outros tratados, a gente destaca o Tratado de Versalhes, que arruinou a Alemanha,
né, a gente percebe que nesse período entre guerras, tá, as coisas importantes que aconteceram: o início, a formação de regimes totalitários, a crise de 29, sem se esquecer que em 1917 ocorreria ali a chamada Revolução Russa, uma prévia do que seria a formação da União Soviética ali a partir de 1922. Resultado, né, com esse novo cenário vivido, né, no século XX, os passos rumo à eclosão de uma nova guerra, tá, também de caráter imperialista, também motivada pela Segunda Revolução Industrial, tá, culminaria na eclosão da Segunda Guerra, ali em 1939. E mais uma vez a Alemanha protagonizaria a formação de uma aliança, tá, o eixo Roma, Berlim, Tóquio, os países do eixo que atuariam, né, exatamente em busca de novas terras a serem exploradas. E as Nações Unidas, ou os países aliados contra o eixo, formariam ali os seus adversários, né, no contexto da luta contra a Alemanha. O que vai acontecer? Em 1945 vem a derrota da Alemanha, né, vem a derrota da Itália, vem a derrota do Japão, vem a derrota dos países do eixo, mas ao mesmo tempo estava inserido um cenário que culminaria na eclosão da chamada Guerra Fria. Por quê? Porque enquanto ocorria essa Segunda Guerra Mundial, duas potências começavam a se destacar. Uma do lado oriental, que a partir da Conferência de Yalta em 1945, em fevereiro daquele ano, né, estaria dividindo o mundo em dois blocos: o lado oriental sob influência soviética, uma influência de um socialismo soviético forte, stalinista, e o lado ocidental sob a influência do capitalismo norte-americano. E ali a segunda metade do século XX, tá, seria marcada exatamente por esse conflito ideológico, com alguns conflitos, né, bélicos que não estão ligando diretamente, que não ligaram diretamente os Estados Unidos e a União Soviética, os principais, né, adversários daquele período da história. Tá? Então, essas são mais algumas dicas importantes para você estudar, para você se aprofundar e a gente mandar ver aí no Enem em 2022. Conto aí com a sorte, com a preparação de vocês e desejo uma excelente prova, tá bom? Estamos com veras, estamos juntos, vamos que vamos. Valeu? Um abraço!